E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Prazer enorme estar transmitindo para vocês a primeira live do desafio Me Recusa a Dar Errado. Lembrando que serão 30 dias aí de desafio que vão determinar os seus próximos 3 anos, né? Estou fazendo algo único, algo que eu nunca fiz, de uma forma como eu nunca fiz. Obrigado aí, o Ford, falou do meu topete. Passei até gel aqui. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no desafio, está participando dessa live, o link está na minha bio para quando fechar a live, lembrando que a live vai ser objetiva, você vai se inscrever para você participar dos nossos grupos no WhatsApp, onde eu estarei entregando conteúdos exclusivos, tá? Então, assim, as lives são para o público aberto, né? Mas só quem está inscrito no desafio, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, vai receber coisas exclusivas do Carequinha aqui. Fala, Pedro, Fernando, tudo bem? Alberto Rabin. Legal. Pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero começar dizendo para você o seguinte. Hoje eu vou expor a história com a devida permissão de um dos meus alunos. Na verdade, ele é mais leitor do que aluno, e um amigo meu no Facebook há vários anos. O nome dele é João Lucas Mira. Eu não sei se ele está online aí, ele ficou de aparecer. Quem recebeu o meu e-mail hoje já deve saber um pouquinho da história dele. E eu conheci o João Lucas Mira lá no Facebook, a gente tem amigos e interesses em comum, né? A gente tem aí coisas que a gente estuda, né? Assuntos semelhantes. E a gente começou a interagir, etc. E certa vez o João Lucas me chamou no privado, né? Lá do Facebook, no Messenger, na época que o Messenger ainda era mais usado, né? Hoje em dia quase ninguém usa. E ele trocou uma ideia comigo dizendo que ele pretendia trabalhar como redator e pediu alguns conselhos. Ele, inclusive, escreve muito bem. Eu dei alguns conselhos para ele e aí eu perguntei para ele: Lucas, com que você trabalha? Ele falou: cara, eu sou ajudante. Sou ajudante de depósito e tal, um lance de logística lá que eu não entendi, né, na época, mas eu falei para ele que eu já tinha trabalhado em estoque há muito tempo, né? Por aí vai. Enfim, e aí a gente manteve a amizade. O Lucas seguiu na jornada dele e no ano de 2020 eu comecei a ver uma movimentação no Facebook dele, né? Vi que ele estava falando sobre espetinho, bebida e etc. E aí eu fiquei atento, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar na história do Lucas e eu vou dizer o porquê que a história do Lucas Mira tem a ver com esse desafio, ou Me Recusa a Dar Errado, e o que isso pode ensinar a você. Mas agora eu quero engatar numa outra história, do porquê que o Eu Me Recuso a Dar Errado existe, tá? A primeira vez que eu utilizei esse termo foi para fazer uma piada no Facebook. E na época eu fazia parte de um grupo, né? Com o meu sócio Anderson Gomes e mais 2 parceiros, o Kiss. E nesse grupo era uma espécie de mastermind de negócios, né? E aí lá a gente fazia piadas de quinta série o tempo todo, né? Era mais um grupo de humor do que outra coisa, né? Então 80% do tempo era a descontração e 20% era coisas realmente estratégicas e boas, né? E aí, fazendo um post, eu brinquei dizendo o seguinte: olha só, o pessoal que está nesse grupo é a turma do fundão que se recusa a dar errado. Isso tem 3 ou 4 anos. Aí, ó, o Anderson está falando aí, turma do fundão. Então a primeira vez que eu utilizei o termo Eu Me Recuso a Dar Errado foi dessa forma, né? A turma que se recusa a dar errado. Passado algum tempo, eu postei uma foto, né, um vídeo da minha mesinha da sala, que fica sempre cheia de livros, de cadernos, anotações, papéis, etc., né? E disse que, enfim, eu tinha lido uma matéria que dizia que, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, o QI médio da população diminuiu, né? E aí eu contei: olha, isso acontece de uma maneira intencional, porque governantes poderosos, políticos, tá? Fazem isso para que você realmente dê errado. Porque quanto mais burro você for, né, mais fácil de ser manipulado você é, né? E aí eu disse: eu me recuso a dar errado, dentro desse post, tá? Então, assim, eu percebi que as pessoas compraram essa ideia, né, e gostaram dessa frase, né? Eu me recuso a dar errado, né? Ela é muito forte e ela tem ela tem uma mensagem muito legal por trás, né? E aí eu comecei a utilizar, e o pessoal também começou a utilizar, né? Os meus alunos, etc. Compraram a ideia do meu Eu Me Recuso a Dar Errado, né? E aí, com o tempo, eu tive a seguinte percepção. Esses dias eu conversei com o Anderson e falei sobre isso, né? Que o Eu Me Recuso a Dar Errado, ele é uma simplificação
de uma síntese filosófica do José Ortega y Gasset, né? Um grande filósofo do século XX, espanhol, que a síntese dele diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não salvo a mim. Se você observar, tem uma relação entre essas duas coisas, né? Eu me recuso a dar errado e eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não as salvo a mim. Tá? Eu não sei em que contexto você nasceu. Eu não sei se você é rico, pobre, branco, índio, gay, hétero, e também não me importa. O que me importa é o seguinte: você precisa sempre declarar que se recusa a dar errado, porque dar errado significa não fazer aquilo que você nasceu para fazer. Significa aceitar menos do que você poderia alcançar, porque alguém disse para você, seu pai, sua namorada, seu vizinho, seu professor, que você não poderia dar certo naquilo. Então, quando eu entendi, eu falei, nossa, existe uma relação entre essa série de coisas, eu vou começar a ajudar as pessoas com base nisso. E aí, certa vez, uma aluna me perguntou, mas não é melhor dizer, eu vou dar certo, ou eu já dei certo? Eu falei, legal, pensando pela lógica da programação neurolinguística, essa sua visão tá legal. Mas antes de dar certo, você precisa se recusar. Quando eu digo, eu me recuso, eu estou mostrando para o mundo o seguinte, olha, eu não estou aceitando essa merda que estão querendo me dar. Eu não estou aceitando esse tipo de coisa que está fazendo com que eu viva menos do que eu poderia viver, com que eu seja menos do que eu poderia ser. Aliás, essa última frase é importante, porque mais do que ter, mais do que realizar, mais do que conquistar, o que importa é ser. Tá? O homem mais importante do mundo, Jesus Cristo, ele não foi o que a gente pode chamar de modelo de sucesso quando se diz respeito a bens materiais, mas foi um cara que foi e mudou a história do mundo. Cara, comprar carro é muito bom. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de encher a carteira de dinheiro, ir pro shopping, gastar com a minha família. Eu gosto de, enfim. Todo mundo gosta de algum tipo de prazer. Mas antes de conseguir esse tipo de coisa, antes de fazer as viagens que você quer, antes de, enfim, comprar a casa dos sonhos, ou encher o seu quarto de livros, ou de outras coisas, tudo que você quiser, você precisa ser. Você precisa gerar algum tipo de valor para a sociedade. E isso só é possível para pessoas que se recusam a dar errado. Cara, eu vou mais uma vez fazer um link aqui, mais do que uma mensagem de marketing, vocês sabem que isso é real, né? Há um pouco mais de 20 anos eu estava lá numa favela do Rio de Janeiro, num lugar péssimo, olhando, cara, uma situação deplorável ali ao meu redor, ou seja, o meu contexto, as minhas circunstâncias, e eu poderia muito bem, aceitar, tá? Ficar naquele ambiente. É claro que eu tive pessoas que me ajudaram, meus pais, meus professores, meus pastores, enfim. Eu encontrei com várias pessoas, e mais importante, Deus. Mas também teve a questão da decisão. Assim como o João Lucas Mira, que decidiu, cara, enquanto tá todo mundo falindo e quebrando, eu vou construir um meu negócio em plena pandemia. Ou seja, isso é mentalidade de quem se recusa a dar errado. Cara, se você continuar vivendo no piloto automático, se você continuar fazendo as coisas de uma maneira agindo a partir do seu subconsciente, sem prestar atenção no que está ao seu redor, no que realmente te motiva, quais são as palavras que fazem com que você se mova, quais são as coisas que fazem com que você levante da sua cama motivado ou não, você vai viver com menos do que você poderia. E quando eu digo viver com menos, eu não estou falando somente de questões materiais, mas de ser. É importante que você não aceite aquilo que você não nasceu para ser. E isso é se recusar a dar errado. E aí, voltando à história do Lucas, eu comecei a ver, né, uma progressão de postagens lá no Facebook dele. No primeiro ele falando, estou com a ideia de vender espetinhos e bebidas. E depois falou, já estou movimentando as coisas aqui para começar a fazer ali a venda dos meus espetinhos. E aí, logo em seguida, assim, uma questão de meses, ele postou a primeira foto dele com uma churrasqueira na calçada vendendo o seu churrasquinho. Cara, eu fiquei baita feliz por causa disso. Né? Porque apesar de estar na moda, né, o empreendedorismo, nos últimos anos a gente ouve falar muito sobre isso. Se tem uma coisa capaz de tornar você um homem mais livre, mais independente, ou uma mulher, né,
mais livre, mais independente, sem ter que dar satisfação para, enfim, o seu patrão, né? Que foi o caso do Lucas. Ele esses dias disse para mim, na verdade anteontem, conversou comigo, ele falou, cara, no meu último emprego eu não podia nem usar o celular. Eu não podia nem pegar o celular para ver a hora, porque o meu patrão brigava comigo. Tem muitas empresas que funcionam assim hoje ainda, né? Em pleno século XXI. Quem foi operário, né, como eu, como o Lucas, sabe muito bem como é que é isso. Né? Ele lá como ajudante. E aí, cara, ele me mandou uma série de fotos que ele guarda. Ou seja, ele está catalogando a biografia dele. E uma das fotos, estava ele no depósito. Cara, de frente por um monte de caras, sei lá, uns 30 caras, todos sentados descansando e todos no celular. E ele estudando. Aqueles caras estão errados de estar no celular? Não. E eu vou te dizer por quê. Se você faz uma escolha de ter entretenimento no momento de descanso, você não está errado. Mas isso guarda uma lição. Enquanto os caras estavam se divertindo e se entretendo, o Lucas estava aprendendo. Por quê? Porque ele estava pensando no futuro. Se ele não tivesse decidido lá atrás, né, fazer esse tipo de coisa, estudar enquanto eles estavam se divertindo e etc., descansando, talvez ele não tivesse avançado como ele avançou, né, num período de um ano ali, colocando o seu negócio para rodar. Né? Ou seja, isso é a atitude de quem se recusa a dar errado. E eu não tô querendo aqui, com essa série, eu já aviso isso nessa primeira live, tá? Te dar uma receita de super-homem, porque não existe. Todo mundo é fraco, todo mundo é falho, todo mundo tem os seus defeitos, né? Eu tenho pra caramba, cara, o homem mais rico do mundo tem, né? E até os santos tinham. Mas eu te digo o seguinte, quando você, cara, coloca na sua cabecinha que você decide não dar errado, ou seja, cara, eu vou dar certo, você está decretando para si mesmo que você está seguindo em direção ao sucesso, independente do que o sucesso signifique para você. Ah, Paulo, eu quero ser o melhor sapateiro do meu bairro. Legal, cara, vai lá, se recusa a dar errado, abre a tua lojinha, faz o melhor sapato do teu bairro. Se esse é o teu objetivo, vai em frente. Ah, Paulo, eu quero, sei lá, escrever livros best-sellers igual você, vai em frente. Ah, quando eu tinha 15 anos eu decidi isso e cheguei a esse resultado. Não porque eu sou melhor do que ninguém em muitos aspectos, mas porque eu decidi não dar errado. E eu quero ler uma frase para você que eu guardei aqui, que é muito interessante, que diz o seguinte, é uma frase de Buda. Há 2 erros que alguém pode cometer no caminho para a verdade. Primeiro, não completar o caminho. Segundo, não começar. Ou seja, cara, existem apenas 2 coisas que fazem com que as pessoas tenham algum tipo de sucesso na vida. Começar e continuar. Gente, é muito simples. Não é fácil, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ter, cara, um caminho cheio de buraco para você, muita dificuldade, muita barreira. Mas tudo se resume a apenas 2 coisas. Começar e continuar. Hoje, cara, apesar de tanta evolução, apesar de você estar aqui me assistindo meio-dia, não sei se você está almoçando, se já almoçou, se ainda vai almoçar, você está me assistindo através de um celular, com a sua internet, enfim, você tem um computador, você tem, cara, um monte de facilidade que reis, imperadores, cara, há centenas de anos não tinham. Apesar disso, tem gente que acha que precisa de autorização de alguém para começar alguma coisa. Você não precisa. A única coisa que você precisa é decidir. Fala, cara, eu vou começar essa bosta desse projeto. Eu vou começar esse negócio hoje. Eu vou dar o primeiro passo. E aí eu vejo pessoas todos os dias com medo. Cara, eu tenho medo do que vão pensar. Cara, desculpa a expressão, gente. Eu não consigo ser totalmente polido. Eu estou cagando pro que estão pensando de mim. Eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Porque ninguém paga a merda das minhas contas. Eu que tenho que, cara, todos os dias, não me dar ao luxo de ter ansiedade, depressão, desânimo e o caramba 4. Porque eu tenho 2 filhos para criar. Porque eu tenho a minha esposa me esperando, né, me ajudando, claro, mas me esperando também com que fazendo com que eu cumpra o meu papel. E aí eu vou ficar esperando a autorização de uma pessoa, vou ficar esquentando a cabeça com que vão entrar aqui e pensar que o cara podia ter um cabelo. Cara, ninguém sabe da minha vida, então ninguém sabe da sua vida também. Então pare de esperar a autorização de alguém, você não precisa disso. Você só precisa levantar a sua bunda da cadeira, ou melhor, botar a sua bunda na cadeira,
se for o caso de empreender online e começar a tocar o seu projeto. E aqui eu vou puxar a orelha de quem é meu aluno. Eu tenho um aluno que já fizeram todos os meus treinamentos, que estão comigo há 2, 3 anos e ainda não botaram a merda de um site no ar, que ainda não criaram um perfil, que ainda não fizeram o primeiro copy. Você está esperando a autorização de quem? Cara, se depois desse desafio, o desafio me recusa a dar errado, você continuar travado com seus projetos, você pode me culpar, porque eu não fiz o meu trabalho devidamente de te motivar a fazer o que você precisa fazer. Tá? Se você me acompanhar até o final e falar assim, Paulo, eu continuo desanimado, eu vou falar, cara, alguma coisa tem muito errada, ou com você ou comigo. Ou eu falhei miseravelmente com o meu trabalho, ou alguma coisa está te bloqueando. Vamos exorcizar isso aí. Chamar um padre, um pastor, sei lá, para expulsar esse bicho aí, meu irmão, porque não é possível. Tá? Então, eu pergunto para você hoje, você está esperando a autorização de quem? É de mim? Então vamos lá, cara, você está autorizado. Sabe o que fez eu me tornar um copywriter? Né? E assim, deixando as modéstias de lado, estar entre os principais copywriters do Brasil hoje, alguém falou isso pra mim lá atrás. Quando eu estava quebrado na merda, né, sem dinheiro, eu procurei o meu mentor e ele falou, cara, o que você precisa para ser um copywriter? Você precisa de um certificado? E aí ele escreveu lá no post-it, eu conto essa história sempre que eu posso. E aí qual foi a mensagem que ele me deu? Cara, você não precisa da autorização de ninguém para fazer. Ah, Paulo, mas eu quero fazer faculdade. Cara, hoje em dia faculdade é luxo e é para quem tem um propósito. Você quer viver a vida acadêmica, é um sonho. Era um sonho para mim fazer faculdade. Mas raramente eu cito que eu tenho graduação em marketing. Por quê? Você não é o seu currículo, você é o seu trabalho. Você não é os seus títulos. Os seus títulos são a cereja do bolo. Você é o que você faz. E aí, eu até digo para você o seguinte, o que me motivou, o que motivou o Paulo Macedo, Carequinha, a fazer uma série chamada Eu Me Recuso a Dar Errado e começar a falar de coisas além da minha expertise, que é copywriting. Porque se a gente for observar, a minha especialidade é copywriting. Sabe por quê? Porque, cara, desde que eu comecei a dar aulas em 2018, eu recebo semanalmente, mensalmente, anualmente, depoimentos de pessoas que dizem o seguinte, Paulo, eu estava, cara, quebrado. O caso do Renato Medeiros, por exemplo, teve que vender o carro para pagar as dívidas na época. Entrou na minha mentoria, conseguiu, cara, destravar os resultados dele. E ele nem é copywriter. Entrou na minha mentoria de copy. Hoje ele é um gestor de tráfego. Né? Eu recebo casos de pessoas, Paulo, eu estava travado, desempregado, cara, fiz a minha primeira copy e consegui pagar ali o meu salário. Então eu comecei a observar, né, que o trabalho do Paulo Macedo e da equipe dele estava além do copywriting, estava além do marketing digital. Tinha a ver com mentalidade, com negócios. E modéstia à parte, né, cara, isso é coisa que muito guru não entrega. O cara fica só no oba-oba, enquanto a gente pega a pessoa pela mão e fala, cara, vem comigo, que a gente vai te ajudar. Tá? Mas a primeira coisa que eu deixo claro, você não precisa da minha autorização. Pega e faz. Vai lá e faz. Eu tenho um aluno que está há 2 meses, cara, na minha comunidade e já fechou 3 projetos de copy. Ah, Paulo, mas eu tô lá na comunidade e não comecei a fechar, eu não fechei nenhum ainda. Calma, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu momento. Se não aconteceu, vai acontecer. O que não pode acontecer é você ficar sem executar. Ó, a Gi Marchetti está falando aqui, eu não tenho nenhum treinamento pago de copy, mas estou bolando ideias para um blog. Muito legal. Aliás, gente, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Você, muitas vezes, não precisa de dinheiro para começar o seu projeto. E é até perigoso eu falar isso aqui, tá? Eu vou consertar. Você não precisa de muito dinheiro para começar um negócio. Por quê? Porque investimento de dinheiro você vai ter que fazer. Você vai ter que pagar um domínio, você vai ter que pagar um curso básico, pelo menos, né, para te dar os primeiros passos. Você vai ter que comprar um livro. Mas tem gente que acha que precisa, cara, de milhares de reais, dezenas de milhares de reais para começar um negócio, e não precisa. Eu comecei o meu negócio no absoluto zero, financeiramente falando. Aliás, se você quiser, dentro da comunidade Paulo Macedo, tem uma aula, a primeira aula, na verdade, chamada Quem Influencia Enriquece, né, lá no programa QIE, que eu falo dos 7 tipos de capitais que você pode usar. Apenas um é dinheiro. Se você tem tempo, você consegue destravar o seu projeto. Se você tem conhecimento, você consegue destravar o seu projeto. Tudo é uma questão de você se organizar.
Mas a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: não peça autorização e não espere autorização, ok? Vamos lá. Eu já tô com 20 minutos de live e eu disse que eu não iria me alongar muito nessa live. A gente vai fechar aqui com meia hora mais ou menos. E é suficiente para dizer o que eu tenho para dizer para você. O desafio é o Me Recuso a Dar Errado, tem um manifesto. Quem se inscreve recebe o manifesto por e-mail. Né? A gente já tem 500 pessoas, mais de 500 pessoas inscritas, todos eles já baixaram, tá? Eu não sei se dá para você ver, ó. Tá aqui no meu outro celular. Tá aqui o PDF diagramadinho, bonitinho, com as minhas cores ali, os arquétipos atrás. Você vai baixar esse manifesto. Dentro dele eu explico a ideia do Eu Me Recuso a Dar Errado, tá? E eu dou 8 pontos que servem como um manifesto para você destravar aí os seus projetos e etc, né? Inclusive, ó, o Pedro e o Carlos estão falando aqui, né, que eles deram um jeito dele, que eles começaram. Eu vou falar sobre vocês em algum momento nesse desafio, tá? Gente, eu observo muitas coisas, tá? Eu observo muito o que acontece ao meu redor. E tanto o Pedro quanto o Carlos e quanto o outro rapaz que eu esqueci o nome, eles estão dando um jeito de, cara, realizar os projetos deles. E eu vou falar deles em algum momento, assim como eu tô falando do Lucas Mira aqui, tá? Vamos lá. O primeiro ponto é, veja o lado bom das dificuldades. Você tem um problema? Isso é bom. Porque cada vez que você encontra e lida com um problema e o supera, você se torna uma pessoa melhor, maior, mais forte e mais bem-sucedida. Sabe por que isso aqui é importante? Porque é intuitivo você lidar com um problema, uma dificuldade e falar, caraca, vou desistir, vou parar. É muito fácil fazer isso, tá? E aí, cara, eu me incluo nisso. Muitas vezes, cara, eu procuro destravar com relação a exercícios físicos e fico dando desculpa pra mim mesmo. Só que eu decidi agora, eu falei, cara, isso tem que acabar, né? E aí tem pessoas que fazem isso com projetos, né? Com negócio, etc. Eu não tô conseguindo botar o site no ar, eu não tô conseguindo comprar o meu domínio, eu não tô conseguindo escrever o meu primeiro copy, eu não tô conseguindo vender o meu primeiro produto. E aí desiste, para. Isso não é se recusar a dar errado. Você tá dizendo pra você, cara, vou dar errado. Cara, você acha... Sabe o que acontece hoje? A grande armadilha da facilidade. Por ter um celular, internet, Netflix, iFood, um mercado em cada esquina, farmácia. Cara, a gente vive numa época de extrema facilidade. E aí a gente entende que aquilo ali é o contexto geral da coisa. Que a gente vai viver com facilidade o tempo todo. E não é verdade. Isso é uma mentira. O mundo pós-moderno, ele cria uma ilusão na sua cabeça dizendo que você não vai ter dificuldade. Mas, cara, você não constrói uma vida só com facilidade. Você primeiro se mata, se rala, se estrepa, como a gente fala aqui no interior do Rio de Janeiro, para depois construir algo relevante. E aí... a gente vê hoje em dia muita gente caindo nessa armadilha de que, cara, não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade pra cacete. Mas você precisa seguir em frente. Entendeu? Sabe por quê? Senão daqui a um tempo você vai viver como um frustrado. Se fechando. Não tendo construído nada. E hoje a gente perde muito tempo com o discurso. Eu me ofendo com qualquer coisa. A pessoa me fala uma coisa, eu fico com raiva. Eu não consigo nem administrar o meu ódio. Cara, eu vejo uma postagem minha, eu quero ir lá comentar. E eu já fui dessas pessoas. Até o dia que eu falei, cara, chega. Eu tô perdendo muito tempo nessa bosta. Eu vou construir a minha vida. Então, não caia nesse tipo de armadilha. Você precisa, cara, aplicar algum esforço na sua vida para construir algo relevante. E aí você precisa olhar o lado bom das dificuldades. Se acontece uma dificuldade, isso é uma grande oportunidade para você crescer na vida. Para você se tornar melhor. Terça-feira, e aqui eu já faço uma antecipação, eu vou trazer um convidado muito especial, um cara super famoso, né, que tá aí nos grandes programas de televisão. A gente vai abrir as lives com convidados com chave de ouro. E a gente vai falar do conceito de antifragilidade, tá? E esse cara, para você ter uma ideia, esse cara já foi preso injustamente, ele já teve problema de saúde grave, ele já perdeu um ente querido. Cara, enfim, aconteceu um monte de coisa na vida dele. O cara continua produzindo, cara, e produzindo lindamente coisas maravilhosas. Então, não perca. Terça-feira a gente vai trazer uma live sobre isso. Vamos lá. Segundo ponto do manifesto Me Recuso a Dar Errado. Enxergue as sementes de benefícios. Tem a ver. Você pode reparar que são pontos costurados. Todo mundo tem problemas. Quem tem atitude mental positiva transforma esses problemas em sementes de benefícios, equivalentes ou maiores, e constrói uma vida mais digna.
Eu vou dar aqui um exemplo, sei lá, aleatório. O cara que não consegue se controlar diante da comida. Isso começa a incomodar ele. E aí ele percebe que tem um problema. Cara, eu tô sempre descontrolado, sempre comendo muito. Né? E comendo coisas que me fazem mal. Ou seja, ele tem um problema. Cara, quando ele começar a olhar esse problema, né? Começar a olhar esse problema e ver uma semente de benefício, ele vai falar, esse é um caminho para eu me tornar uma pessoa com autocontrole moderado. Tá? Uma pessoa que começa a ver, sei lá, dificuldade para escrever. Gente, em 2015 eu já trabalhava como redator há algum tempo. Tá? E um dia eu lidei com uma pessoa, essa pessoa ela é um grande player hoje na internet, que leu um texto meu e me esculhambou. Falou, velho, você cometeu erro de português ali. Cara, o cara me botou para baixo mesmo, assim, no sentido de, olha, você ainda não escreve tão bem como você achava que escrevia. Eu já tinha livro publicado, tá? Eu fiquei puto pra cacete. Desculpa a expressão. Eu fiquei com muita raiva. Vontade de socar a cara daquele cara. Mas eu abaixei minha cabeça e falei assim, mano, isso aqui é uma grande oportunidade para eu aprender a escrever melhor. Semente de benefício no problema, numa dificuldade. E aí, eu até digo para vocês, hoje, a maioria de vocês conhece o meu livro, o livro vermelho do copyright, que tá aí ultrapassando os 30 mil exemplares. Se aquele cara não tivesse me dado aquela porrada naquele dia, eu não teria aprendido a escrever melhor e não teria publicado esse livro, talvez, ou então com essa qualidade. Então, assim, hoje, como eu falei, a gente se ofende à toa, a gente vê a dificuldade e tenta desistir, tá? Então, assim, o segundo ponto é, enxergue as sementes de benefícios. 3, tenha atitude mental. O seu sucesso ou fracasso ao enfrentar os problemas apresentados pelos desafios da mudança será determinado por sua atitude mental. Você precisa ter atitude mental. Esse é um termo que eu peguei do Napoleon Hill e eu aplico no meu trabalho. Atitude mental positiva. Tá? Vamos lá. 4º ponto. Controle e direcione seus pensamentos. Você pode direcionar seus pensamentos, controlar suas emoções e ordenar o seu destino relacionado, assimilando e aplicando os princípios cabíveis a você. Controlar os pensamentos. E aqui, eu já vou falar uma coisa que eu tinha notado aqui. Sabe como? Hoje em dia tem muita gente que fala que verdade não existe, que toda verdade é relativa. A verdade ela é absoluta e relativa dependendo do ponto. Ela tem várias camadas, mas eu acredito que a verdade existe. No entanto, que um dos 3 pilares, né, do meu lema geral é verdade, liberdade e generosidade. Tá? Como que eu, Paulo Macedo, aprendi a identificar verdades? Quando eu observo que vários sábios concordam sobre aquilo. E se a gente pegar os grandes sábios da história, Jesus Cristo, Sócrates, Confúcio, o próprio Buda que eu citei aqui, apesar de não ser budista, tem muita coisa que ele falou que são relevantes, que eu gosto. A gente vai ver que esses caras, eles concordaram em muitas questões. Então eu enxergo a verdade dessa forma. Tá? Todos eles falavam sobre a importância de você controlar os seus pensamentos. Se a gente for lá, por exemplo, né, eu não lembro agora o livro, acho que é Efésios, que o apóstolo Paulo fala sobre, cara, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus falava que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, vai daqui para ali, isso vai acontecer, né? O próprio Buda falava sobre a questão de você direcionar os seus pensamentos para onde você deseja que você direcione, etc. Né? Ou seja, cara, todos esses caras concordaram que você precisa ser o controlador da sua mente, senão alguém vai controlar. Por que a gente tenta fazer diferente hoje e se deixa levar? Né? Então, você tem o poder de controlar os seus pensamentos. Romanos 12, isso aí, muito obrigado. É tanto texto que a gente esquece. Falaram aqui para mim, ó, o Cado, o Ford também, Romanos 12, isso aí, muito legal. Vamos lá. 5. Tenha fé. Deus é sempre um bom Deus. E aqui eu coloquei esse manifesto com base na minha fé. Se você não é cristão, se você não acredita em Deus, tudo bem, né? Não tem problema. Você pode direcionar isso aqui para o que você acredita, né? Mas direcionando para Deus, claro, né? Que é o Criador do universo. O 6. Quando vier um problema, peça orientação divina. Pense, formule o problema, analise-o, adote a atitude disso é bom, então transforme adversidades em sementes de um benefício maior. Aqui eu completo o seguinte, também
até estava conversando com uma aluna esses dias, né, que ela é terapeuta, e ela falou, Paulo, é importante também pedir ajudas a outras pessoas. Isso também é importante, tá? Então peça ajuda a Deus e a outras pessoas. 7, isso aqui é importante, hein? Lembrando que são 8, eu estou no 7º. Pratique essas 7 virtudes: prudência, fortaleza, temperança, justiça, esperança e caridade. Eu vou repetir: prudência, fortaleza, temperança, justiça, esperança e caridade. Amarrando com um ponto que eu falei aqui, hoje em dia, o homem virtuoso está saindo de cena. Está sendo raro encontrar homens e mulheres que são virtuosos. A gente tem visto muita propaganda dos vícios, e vício é diferente de virtude, tá? Por que que eu inseri nesse manifesto um ponto falando sobre virtudes? Porque, cara, uma coisa que é muito certa, tá? Sempre que as massas, as multidões estão indo para um lado, você precisa tomar cuidado de não estar indo junto. Porque geralmente as massas estão erradas. Geralmente as massas estão sendo manipuladas. Geralmente, quando todo mundo... Tem aquele ditado que diz, quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando. Ou ninguém está pensando muito. Tá? Se o mundo hoje está todo mundo fazendo propaganda dos vícios, de que, cara, você pode ser... enfim, eu não vou citar algumas coisas aqui para não gerar polêmica, né? Mas com o tempo aí a gente vai acabar falando. Mas se está todo mundo fazendo propaganda do vício, se recusar a dar errado é dizer, eu vou ser virtuoso. Tá? Enquanto está todo mundo indo para o caminho do abismo, você vai no caminho oposto. E tem até uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, quando você chega à beira do abismo, progresso significa dar um passo para trás. Tá? Então, se a humanidade está dizendo que está evoluindo com base nos vícios, você precisa dar um passo para trás e falar, não, eu vou ser virtuoso. Isso significa dar certo. E por isso que eu falo, olha, prudência, você precisa ser prudente aos seus princípios. Você precisa ser forte, fala aqui de fortaleza. E terça-feira a gente vai falar sobre isso. Temperança. Cara, você acha que se você viver viciado em drogas, e aqui tá, eu não tô dando uma de falso moralista, né? Mas usando droga, cara, do começo ao fim do dia, todos os dias, ou então comendo só porcaria todos os dias, cara, que sua saúde ela vai ser beneficiada? Se você ficar o dia todo, cara, sendo controlado pela tela do seu celular, você acha que isso vai te trazer algum benefício? Você precisa ser temperante. Você não precisa deixar de ter prazer, mas você precisa ser temperante, moderado com relação a isso. Vamos lá. Justiça, você precisa ser justo, você precisa ter fé, eu vou falar sobre fé ainda em outras lives. Você precisa ser esperançoso e você precisa ser caridoso, tá? E o 8, valorize as boas ideias. Uma ideia seguida de ação pode transformar fracasso em sucesso. Tá? E, cara, as ideias não são valiosas. A execução das ideias é que são. Lembre-se disso. Tá? Se você é daquelas pessoas, aí eu bato muito nessa tecla também. Se você é daquelas pessoas que sempre tem muitas ideias e, cara, nunca executa, tá sempre trocando de ideia, você não está dando certo. Você está dando errado. Você precisa pegar uma dessa ideia, fixar nela até dar certo. Ok? Bem, era isso que eu tinha para trazer nessa primeira live. Como eu disse, eu não vou me alongar. Ó, a Gisele falou de moderação, resistência sempre, é isso aí, né? Depois eu vou falar a frase certinha, o Igor, desse lance do progresso, que, se eu não me engano é do Lewis, C.S. Lewis. Gente, era isso que eu queria trazer para você, e eu te faço um desafio. Desafio você a ficar focado no seu negócio, no seu projeto, na sua mudança de vida durante todo o mês de agosto. Eu vou citar casos aqui ao longo dessas lives, tá? De pessoas que estavam no absoluto zero e, cara, que fizeram... Além disso, eu vou fazer uma outra antecipação, tá? Planejamento de trabalho, planejamento de vida. Tem gente que nunca fez isso aqui. Esse aqui é o meu. Fica na minha mesa, ó. 7 páginas impressas, tá? Amanhã eu vou falar sobre isso. Pessoas que, cara, não tinham absolutamente nada. Pegaram papel, escreveram o que queriam e começaram a realizar os seus projetos porque se recusaram a dar errado. Ok? Então é o seguinte. Há 2 erros que alguém pode cometer no caminho para a verdade. Não completar o caminho e não começar. Frase de Buda, lembre-se disso. Não começar e não completar o caminho. São as 2 coisas que você precisa fazer. Começar e continuar. Você começou a série, eu me recuso a dar errado. Se inscreveu. Muita gente já saiu da lista.
tá? E isso acontece, é normal. Eu não me aborreço com isso, tá? Mas isso mostra quem realmente está comprometido com o seu sucesso e quem não tá. Você começou, agora você vai até o fim. Se você começar e se você continuar, você vai dar certo. Então tá aqui. Lembrando, todas as postagens que você fizer daqui para frente, use a hashtag Eu Me Recuso a Dar Errado. E agora, para finalizar completamente, eu digo o seguinte, tá? Lá no grupo do WhatsApp, quem tá lá inscrito, eu vou lá agora, eu vou gravar um áudio falando qual é o desafio de hoje. Esses desafios e esses conteúdos serão entregues somente quem está nos grupos. Quem é meu aluno, fique nos grupos de alunos que isso será compartilhado lá também, ok? Então, gente, agradeço a atenção de vocês, espero ter conseguido com essa primeira live já dizer, né, o que significa esse desafio, por que você deve continuar, tá? E espero que eu tenha falado coisas relevantes para você seguir o teu caminho e conseguir destravar definitivamente. É isso aí. Pedro, até dá certo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários e você vai tirar aquele print maroto aqui do carequinha e postar no seu story me marcando e colocando a hashtag Eu Me Recuso a Dar Errado. Ok? Muito obrigado e vamos lá. Printa! Printou? Então é hora de você me marcar lá e colocar a sua hashtag. E lembre-se, quem está no grupo vai receber um áudio meu agorinha falando qual é o desafio de hoje. Valeu, um abraço e até a próxima.